Era um belo dia de sol, nada pronunciava problemas, era um exame escolar e demorou um pouco. Um aluno disse isso porque você apenas olhou para o papel e respondeu às perguntas sem pensar. Eu sei que um deles sorriu, mas de repente eles ouviram um estrondo de carros. Um deles ficou surpreso, virou-se e olhou para o comboio com um grande número de veículos blindados, armas e pessoas na parte de trás dos carros. Estudantes comuns estavam sentados em seus ternos e todos dirigiam para algum lugar ansiosamente. Os alunos observavam este comboio com seus olhos, permanecendo em perplexidade. Por muito tempo não conseguiram entender o que havia acontecido. Um deles exclamou: nem mesmo aventureiros de verdade? Ele disse que são apenas alunos de uma das escolas especializadas. O segundo respondeu-lhe: olhe para o emblema dos estúpidos, que são da Academia de Guerreiros, e de fato em um dos carros havia o emblema da Academia de Guerreiros, era uma espada com um escudo. Um pouco da história: tudo isso aconteceu há mais de 25 anos, de repente o céu ficou muito escuro e nem um único raio de luz atravessou essa escuridão na cidade. O caos começou. Todas as pessoas fugiram para algum lugar e de repente algum brilho estranho, buracos de minhoca azuis apareceram no céu, de onde apareceram milhares de dinossauros. Eles voaram. Cuspindo fogo, ocorreu em um caos real. Um deles era tão grande que era maior que um prédio de 100 andares. Ele sentou em um deles e começou a rosnar alto. Todas as pessoas olharam para ele com medo e começaram a correr bruscamente. As notícias começaram a mostrar o que acontece, porque de onde veio tanto pânico de que existe um mundo semelhante à Terra, neste universo, mas por razões desconhecidas. Um incidente cruel ocorreu em um segundo planeta e como resultado esse planeta explodiu por causa da explosão. Os restos desse planeta começaram a ser atraídos para a Terra. Cometas e meteoritos voaram, caíram e destruíram todo o nosso planeta e de repente no centro do Japão havia uma enorme árvore de tamanho sem precedentes. Era mais do que qualquer edifício em nossa Terra. Foi chamado este incidente de fenômeno do fenômeno de adesão e foi por causa disso que vários monstros apareceram em nosso planeta. Além de dragões, enormes cobras começaram a aparecer dos mares. 17% de toda a área terrestre foi afetada, as pessoas perderam o controle sobre ela, surgiram zonas perigosas onde apareceram dragões e várias atrocidades de monstros. O mundo começou a lutar contra essa ameaça, forças especiais chegaram, mas ele era impotente contra o monstro. Ele era sangue vermelho. Ele tinha um chifre e algo como um bigode. Ele estava totalmente blindado e consistia em músculos e matava todos que via, e essas zonas eram eventualmente chamadas de masmorras. Esses monstros evoluíram. O primeiro horror com chifres apareceu. Ele tinha um chifre, ele tinha poder de categoria B, ele era categoria menos duradoura. Seu nível de poder aumentava, dependendo da força do monstro. Ele tinha um ou mais chifres e nessa escaramuça havia um comando. Ele lutou com esse monstro. Começou a atirar de sua arma no monstro, era muito rápido e as balas não foram perfuradas. Ele alcançou os militares em um segundo e com um golpe o matou. Por tais coisas ele morreu com um golpe. Foi jogado contra uma parede que quebrou. As pessoas não tiveram tempo suficiente para se preparar para uma reunião com estas no contexto desse monstro. Uma pessoa tinha características como força sim, resistência sim e agilidade sim. Ele foi treinado, mas estava muito atrás desses monstros. As pessoas não tinham habilidades para lutar contra esses monstros, mas as pessoas tiveram sorte. Isso, o desastre não era o único tipo de força, veio do outro mundo e ela deu às pessoas força sobre-humana. Esse lutador se levantou depois de um golpe tão forte, ele dominou poder superando esse monstro. O monstro continuou a atacá-lo, mas o homem acabou sendo mais forte. Ele escapou facilmente desse golpe e o soldou no chão, que o monstro morreu. Mas infelizmente esse poder nem todos conseguiram e cada pessoa tinha um diferente. Essas pessoas foram chamadas de escolhidas e decidiram treinar a si mesmas e seus corpos. Depois centenas de horas de treinamento, as pessoas decidiram lutar contra os monstros. Havia muitos monstros e tipos diferentes. Alguns deles tinham 3 chifres, eram monstros fortes e mais fracos. Alguns deles assumiram a forma humana. Super soldados começaram a formar um exército para recuperar o controle das masmorras. Eles foram chamados de agentes especiais, trabalhando apenas para este fim, e também eram conhecidos como aventureiros. Durante as longas batalhas, planeta alienígena, o mundo inteiro elogiado e também inspirado por sua força. Logo após a vitória foram criadas organizações para treinar aventureiros. O melhor centro de treinamento de adolescentes do planeta era na República da Coreia. Tudo aconteceu por mais de 25 anos e a melhor escola lá era a mais famosa escola militar. De volta a hoje, os alunos ainda estavam de pé e olhando para o comboio. Todos conversavam sobre alguma coisa, mas 2 deles sabiam muito sobre esta escola. Eles raciocinaram e compartilharam seus pensamentos. Um deles pensou que o teste nesta escola era uma limpeza de masmorra. Obtive permissão para fazer isso e se eles morrerem, eles estão tão confiantes em si mesmos, deve haver uma razão pela qual eles foram aceitos nesta escola. Alguém gritou: eu era um elfo que as garotas na estrada não tiraram dele no olho. Ele era lindo, ele tinha uma pele brilhante. Todos olharam de perto e perceberam que se tratava de um elfo de sangue mestiço. Ele de alguma forma se parecia com um homem, mas no mesmo momento ele tinha orelhas compridas e dedos longos. Os alunos ficaram surpresos com o que o diabos é. Você não sabe, ele aparece frequentemente na TV. Este é o diabo. O pai de Choi é um aventureiro famoso e sua mãe é uma elfa. Todos o consideram um gênio,
Todos afirmam que ele entrará no topo dos aventureiros depois de se formar na Diab. Aishoy tinha 17 anos no primeiro ano, era um soldado sénior. Participou de missões 14. Os caras não entenderam que encontraram isso e aquilo nele. Os caras decidiram convidar Jaren para dar um passeio com eles hoje. Eles perguntaram se você estava trabalhando hoje. Ouvimos dizer que sua namorada Yuji foi curta com os amigos dela, ao que ele respondeu: sim, desculpe, eu tenho um turno hoje, espero que você se divirta, pessoal. Eles ficaram surpresos e ofereceram-lhe para faltar ao trabalho e ir com eles. Mas ele recusou, despediu-se deles, desejou-lhe um bom dia e deixou um de seus amigos ler o segundo por sua proposta estúpida de faltar ao trabalho. Afinal, você sabe porque Jaren faz tudo. Ele tem um pai doente, eu tenho que cuidar dele todos os dias, e também ele trabalhava muito porque tinha que pagar contas e tinha dívidas de maio e junho totalizando 302.521.200 yuan. Escreveu o chefe dele, perguntou como foi o dia dele e ofereceu-lhe um emprego por causa das dívidas acertadas e foi até ele passando notou. Você chamou a atenção para ele, compensou que não queria ir trabalhar porque o tempo estava bom lá fora e ele só queria para se divertir com os amigos. Desceu a uma masmorra abandonada, passou por cima de um fosso, levantou a fita de esgrima e foi lá. Conheceu o patrão, também era cliente deles, e o guarda-costas acabou por ser ele. Jaren tinha 37 anos. Trabalhava como um corretor. Prazer em conhecê-lo, disse Jaren. O cliente ficou indignado. Isso foi algum tipo de piada? Pensei que você nomeasse seu melhor funcionário, e ele é melhor. Atendido seu chefe sentado em sua cadeira e fumando um cigarro, o cliente exclamou: você me acha estúpido? Ouça para mim, maldito filho da puta, eu não vim aqui para você me enganar. Surpreso, o chefe respondeu: você também é severo, tire esse moleque da minha vista, me traga alguém realmente bom nesse trabalho, senão vou fazer vocês dois sentirem pena dele. Ele já gritou com o guarda-costas: ei grandalhão, o que? Jaren perguntou: você é aventureiro? Oh, desculpa, acho que você era um aventureiro, é por isso que você está estupidamente parado atrás daquele velho. Guarda disse que não há necessidade para continuar essa conversa, tenho certeza que os braços e pernas quebrados servirão de lição nisso. O guarda bateu no kit com o punho cerrado e foi em direção ao Jaren. Foi Pilg Silver Rank, aventureiro, 34 anos, estava nas masmorras 81 vezes. Sim, eu sabia que você consertaria tudo. Porra, se você quiser ficar de joelhos e implorar enquanto ele não fazia nada, que assustador. O que eu faço? Perguntou Jaren. Ele tinha 17 anos, voltou da masmorra 371 vezes.